Graça e paz, Deus abençoe a todas. Nesse momento, né? Um bom dia, nesse café da manhã, café com Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade. E hoje vamos estar falando da jovem Maria, a mãe de Jesus. Então Deus me deu essa orientação, o Espírito Santo me deu essa orientação de falar um pouquinho de cada mulher. E vocês poderão buscar lá na Bíblia, né, o versículo que vai relatar os fatos e vocês irão entender, conhecer melhor, né, tudo aquilo que a Bíblia relata e que eu aqui aos pouquinhos estou dando uma pincelada para vocês. Muito bom o dia de hoje. E eu creio que tenha sido na vida de vocês também. E é muito bom estar na presença do Senhor. Então a história de Maria, ela era uma jovem, né? Ela deveria ter seus 17 anos. Eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 28, que nos fala assim: E entrando o anjo, aonde ela estava, e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Poderão abrir suas Bíblias e ir lá para fazer essa contestação, para ver, né, ler. E também nos diz a palavra que o ouvir a palavra de Deus, né, nós adquirimos fé. Então, a fé, aí em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir bem a palavra de Deus. A Maria, ela tinha as características necessárias para esse chamado. Ela era fiel, temente a Deus e mantinha-se pura, sendo a pessoa ideal para cumprir a profecia que previa o nascimento do Messias através de uma virgem. Deus pôde operar o impossível, mas você precisa estar disposto. É Deus falando comigo e com você. Maria se colocou à disposição de Deus. Era uma mulher temente a Deus, era uma jovem, uma jovem, né, já prometida para o José, mas temente a Deus, obediente, fiel aos seus princípios cristãos da palavra do Senhor. Mas quando ela ouviu o anjo, né, relatar para ela que dela sairia o homem, né, escolhido, o Filho de Deus, ela só falou assim: mas como? Né? Eu não conheço homem nenhum. Ela quis dizer: sou virgem, né? Mas, perdão, meu fone caiu. Mas ela se manteve obediente. Maria morava em Nazaré e provavelmente era adolescente, com certeza, quando soube que se casaria com José, um homem bem mais velho que ela, né, de acordo com a tradição da época. Quando ela estava com aproximadamente 17 anos, recebeu a visita de um anjo do Senhor
que veio visitá-la de sua missão. Então vamos parando por aqui. E o que a Maria, né? O que a Maria vem nos ensinando nessa trajetória, né? A Maria, como toda jovem, tinha seus próprios sonhos e projetos. Nós sabemos que eu um dia já fui jovem, tive tantos sonhos, tantos projetos, muitos foram abortados, né? Eu digo abortados porque não foram concluídos na minha vida. Mas Deus está me dando uma nova oportunidade. Então, Ele vai fazer isso na sua vida também. Ele vai te dar novas oportunidades para você conquistar, realizar o seu sonho. Se você já passou da idade de juventude e agora é uma mulher, mas vai receber essa oportunidade de Deus, como a Maria, né? Mas teve coragem de abrir mão deles em favor do plano de Deus. Quem de nós teve coragem de abrir mão dos nossos sonhos, em amor a Deus? Eu vou dizer, falando de mim, eu na minha juventude eu não conhecia Deus ainda. Então eu não conseguia, eu não sabia o que era abrir mão de projetos e de sonhos para cumprir a vontade de Deus. Não tinha esse conhecimento. Eu não recebi essa direção. Mas a Maria foi criada, né? Foi criada dentro do Evangelho e ela tinha esse propósito, esse sonho. E você que é jovem, né? Que tem sonho, que tem projetos, então apegue-se no Senhor, entregue ele nas mãos do Senhor, que o Senhor vai realizá-los. Mas você tem que deixar, tem que se doar, tem que abrir mão de muitas coisas para Deus trabalhar na sua vida e realizar os seus projetos e sonhos. E ela se submeteu à vontade do Senhor, né? Apesar de absurdo perante os olhos da humanidade, a verdade estava sendo gerada dentro de si mesma. E ela deu exemplo de humildade, ela esvaziou-se de si própria para servir totalmente ao próprio Deus, o qual devemos ser seguido por todos nós. Eu e você ainda temos tempo de fazer isso. Temos tempo ainda, Deus está nos dando tempo ainda de nos esvaziar de nós mesmos e servir totalmente ao propósito de Deus, ao qual deve ser seguido por todos, né? Vamos dizer assim, quando Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, um projeto de te usar para algum lugar, de te usar para alguma geração, algum grupo, então você tem que buscar disso do Senhor, esvaziar-se de si mesmo, buscar no Senhor esse preenchimento do Espírito Santo para trazer a esse jovem aquilo que o Senhor quer dar o recado para eles, né? Bem, aqui eu apenas falei um pouquinho. A história de Maria encontra-se em Mateus, no capítulo 1 e no 2, que está em Lucas 2 também. Eu li, né, Lucas 1 e capítulo 25, mas
eu vou ler Lucas 2, tá? Eu vou ler Lucas 2, que nos fala assim. Lucas capítulo 2, tá? E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo mundo se alistar-se. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse é um pequeno, no livro de Lucas, que estou deixando para vocês, se quiserem buscar na vossa Bíblia e ver, porque tem outras traduções, tem a NVI, a minha não é, a NVI, a minha ainda é ainda é aquela antiga, né, do João Ferreira de Almeida. Então, vocês têm várias versões, NVI, aí são versões com palavras no dia de hoje que vocês vão entender melhor. Se bem que é entendível quando você lê a palavra de Deus em espírito, o próprio Espírito te revela. Então, o próprio Espírito nos revela o que Ele está nos falando. Mas se formos pegar a Bíblia simplesmente como um livro, assim, para olhar, ler, nós não vamos entender. Então vamos procurar ler a Bíblia em espírito, pedir a Deus para o Espírito Santo nos direcionar. Amém? Então, mulheres, aqui terminamos o dia de hoje com Café com Deus. E até amanhã, assim querendo Deus. Vamos à oração? Paizinho querido, Pai amado, Pai santo, nosso que estás nos céus, nós estamos e cremos que estamos debaixo das suas asas, escondidas e guardadas no Altíssimo, na tua morada, porque o Senhor é o nosso Pai. É o nosso Pai que nos guarda, nos ampara, nos livra e nos dá subsídio, nos dá tudo para vivermos neste mundo em qual estamos vivendo. A nossa oração sempre está direcionada para as pessoas problemáticas, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para as pessoas que estão ainda acamadas, machucadas, doentes, encarceradas, drogadas, mas também pelo estado do Rio Grande do Sul, que está passando por um caos muito grande. Então, que Deus cuide deles lá, cuide de cada um, mas que prepara os pastores a levar boas novas e a eles salvar vidas e transformar aquele local, aquele novo estado em um novo celeiro cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, para transformar novas vidas que virão. Amém? Então eu deixo o meu aqui. Ou até amanhã, com Café com Deus, assim querendo Deus. Tchau, tchau.